Mas vamos lá. Ficamos de falar hoje sobre música e astrologia. São duas artes liberais, não é? São duas artes liberais do quadrivium. Música, eu acho que tanto uma quanto em outra, o que nós entendemos por esses dois nomes dessas artes é algo bastante complicado, não é? Nós, quando pensamos em música, a primeira coisa que nos vem à mente talvez seja aquilo que nós escutamos no rádio, não é? Ou que escutamos numa festa e tudo isso, né? Aquilo que serve de trilha sonora, e veja que se chama trilha sonora, não se chama necessariamente música, em um filme, e quem dirá em uma peça de teatro. Bom, isso mais ou menos nós entendemos sobre música, e isso faz parte do nosso dia a dia, não é? Numa sociedade como, por exemplo, a brasileira, a música está bastante presente na vida das pessoas e realmente existe uma certa musicalidade no povo brasileiro que não se vê em outros lugares. Essa musicalidade, na verdade, trata-se mais de um apego a certos repertórios, não é? Do que noção e conhecimento mesmo musical. É algo que escandaliza bastante as pessoas, mas eu não tenho medo de dizer que não, o brasileiro não é um povo musical, na verdade é um povo bastante antimusical, e eu não conheço tantos povos assim do mundo, mas o que eu posso dizer é que nós somos um dos mais desafinados, uma das sociedades mais desafinadas que existe, né? E para isso é só irmos a uma festa de aniversário e constatarmos que, para cantarmos o parabéns a você, as pessoas cantam ali se há 30 pessoas, eles cantam em 35 vozes, não é? Diferentes, assim, cada um canta uma melodia, não afinam, não conseguem afinar, não conseguem nem menos cantar a melodia certa, né? Fica pior do que quando alguém de uma orquestra faz aniversário, não é? E no ensaio, aí todo mundo toca o parabéns a você ali, não é? Só que cada um toca num tom, assim, e aparecem ali 12 tons diferentes, ou até mais, porque uns tocam em menor e tal. Mas é mais ou menos isso o brasileiro cantando, não é? O brasileiro, ele realmente... Nós crescemos em uma sociedade que é muito avessa a cantar certo, e as pessoas às vezes têm até medo de cantar certo, e cantar se torna uma coisa que eu faço em certos ambientes que não são ordinários, né? São extraordinários. Então o brasileiro, ele canta ou no próprio show, não é? Ele vai numa festa ou num show onde a voz dele não aparece, ninguém vai estar escutando necessariamente que ele está cantando, então ele canta alto, não é? Forte, e solta ali a voz, ou no estádio, né? O brasileiro gosta de cantar músicas no estádio, só que assim, em casa e tudo isso, né? Até mesmo para os filhos, às vezes as pessoas não cantam e tem uma vergonha mortal de cantar. Isso é bastante problemático para a educação, é a mesma coisa que ter vergonha de falar, não é? Se nós não falarmos, se nós ensinarmos as crianças que falar é algo vergonhoso, será bastante problemático sobre todos os aspectos da vida, porque falar é algo extremamente necessário para a vida em sociedade, e cantar é algo, na verdade, para a vida interior, para a vida pessoal, não é? Para a vida individual, não tanto social, mas individual mesmo. Eu, quando estou comigo mesmo, uma das atividades boas é cantar. E quando estou em pequenos grupos, não é? Quando estou em família, quando estou entre amigos, cantar é uma coisa muito boa. Coisa que nós não fazemos, nós, os brasileiros, não cantamos. E por isso cantamos tão mal. E por isso somos um povo tão antimusical, ou pelo menos pouco musical, não é? Isso significa, bom, que nós temos que estudar. A primeira coisa que já vem nas discussões é o seguinte: não é porque não há música nas escolas, tem que voltar a ver música. Aí virá algum de vocês que já tem mais de 70 anos e dirá: na minha época tinha música na escola.
era uma beleza, nossa, nós cantávamos, né? Mesmo aquela mesma história do pessoal dizendo que na minha época tinha latim na escola. Mas na minha época tinha latim na escola. Eu digo, grande coisa, se era um latim mal ensinado é a mesma coisa que não ter. Assim como se houver música na escola e for mal ensinado, é a mesma coisa que não ter, certo? Ou às vezes até atrapalha porque só cria asco nos alunos. Bom, não interessa para nada, certo? A questão é que não é somente na escola que nós devemos buscar a cultura. A escola está ali para servir a cultura e para nos abrir as portas para uma cultura que seja mais universal. Agora, a música é algo que nós temos que ter no geral, certo? Que nós temos que ter na nossa própria vida, que nós temos que ter no dia a dia. Nós temos que nos encontrar e realmente cantar. Vejo as sociedades de imigrantes no sul do Brasil e que tinham tão forte isso, né? Enfim, são locais que eu conheço melhor, né? De onde vem a minha família. Tanto os alemães quanto os italianos, eles chegaram aí e cantavam muito, né? Cantavam muito. Hoje, as novas gerações, de 2 gerações para cá, as pessoas que têm menos de 60 anos, elas simplesmente já desaprenderam todas as canções, né? Além de ter desaprendido a língua, tanto o alemão quanto o italiano, o dialeto que fosse, certo? E desaprenderam a cantar. Mesmo assim, o brasileiro se acha extremamente musical. Eu não estou a dizer que há outros povos que realmente o sejam, eu só sei que o brasileiro se acha e não é. E isso é uma coisa que nós temos que realmente prestar um pouco mais de atenção. Não é porque a música brasileira, a música popular, é de uma riqueza que realmente pode causar inveja a outras nações. Não é por isso que nós podemos considerar que o povo inteiro é assim. Vejam bem, nós temos que aproveitar certas coisas positivas que nós temos. Por exemplo, o brasileiro ele tem uma facilidade, é acostumado desde pequeno a decorar as letras das canções. Independente do gosto musical que nós temos, nós conseguimos cantar canções dos mais diversos estilos de música popular brasileira, de memória, certo? A maioria de nós consegue. Se eu disser assim, entre tapas e beijos, todos vocês conseguem repetir assim, é ódio e desejo, certo? Todo mundo sabe fazer isso. Qual o povo que consegue fazer isso, não é? Mas isso foi feito pela mídia, foi feito... Eu não sei, não me interessa. Eu só sei que isso é algo positivo. A nossa capacidade de decorar as letras das canções é algo muito bom que nós temos que usar a nosso favor. Agora vamos começar, por favor, a cantar afinados, certo? Vamos lutar por isso, né? Não é a questão de ter a voz feia. A afinação não tem nada a ver com a voz feia. Eu sou rouco, eu sou afônico, eu sou não sei o quê. Não é isso, certo? É cantar as notas certas. É a mesma coisa assim, a pessoa canta de um jeito e aquilo não é a melodia, certo? Da música. Então, se é a mesma coisa, as palavras têm os seus fonemas. Se eu digo abacaxi, eu não posso dizer obocoxó, porque está errado. A palavra é abacaxi. E agora, se a melodia é tarararara, eu não posso cantar tarararara, porque está errado, certo? Não é a mesma música. Então, assim, vamos aproveitar o que nós temos de bom, que é termos um repertório enorme, certo? De música popular mesmo. Não estou dizendo que nós temos que ir a mais concertos eruditos, e nem é bom, né? Mas vamos aproveitar vamos aproveitar justamente e usarmos aquilo que nós temos de bom, não é? Que é uma música popular extremamente rica, muito variada. Isso é algo bastante positivo, né? E vamos aprender a cantar para que aí sim nós possamos falar, talvez, em começarmos a estudar música e ser um povo mais musical, onde despontem grandes talentos musicais. O Brasil tem, né? Tem grandes pianistas, teve grandes maestros e tem ainda, não é? Que gente atuando, músicos brasileiros atuando no mundo afora e mesmo no Brasil, não é? O Brasil tem orquestras e tudo isso, mas o grosso da população ainda não é assim. Bem, estamos falando de música, não é? Estamos falando de artes liberais e de educação. E, bem, o que realmente
Acontece que a música, como eu disse, é algo que está na vida de todas as pessoas, e a astrologia nem tanto, não é? O que a gente entende por astrologia é aquilo que vem no jornal, né? Dizendo assim, olha, Câncer, hoje é bom você investir nas relações pessoais com seus colegas de trabalho, não é? Touro, converse muito com as pessoas e procure fazer novos contatos, né? São sempre coisas muito boas, né? Se tu seguires aquilo, não somente o do teu signo, mas se tu com fé seguires tudo aquilo que está no horóscopo, provavelmente vai dar certo, porque são coisas boas, não é? Conversar com as pessoas é sempre bom, dedicar-se ao trabalho, buscar a concentração, foco na vida, sei lá o que é indicado ali no horóscopo, é sempre bom. E é isso que nós entendemos por astrologia, quando não é nada disso, né? Talvez isso use certo vocabulário e certas, muito poucas, mas talvez, né? Sendo otimistas, use algumas técnicas de astrologia, mas a astrologia não é isso, né? Então, quando nós estamos falando de astrologia, nós raramente sabemos do que estão falando. Eu digo nós, pessoas que tratam de educação liberal, de educação clássica, ou seja, de história da educação ou história da ciência. Quando nós falamos de astrologia nesse sentido, nós estamos falando de uma tradição que tem mais de 3.000 anos, né? Que nós começamos com os caldeus, e essa cultura dos caldeus é absorvida pelos egípcios, pelos mesopotâmicos, e pelos gregos, certo? Depois pelos romanos, e assim vai, né? Nós estamos falando de uma tradição de homens como nós, não mais inteligentes e muito menos mais ignorantes, que olhavam para o céu e usavam aquilo que era visto no céu como instrumento linguístico, instrumento analógico, instrumento simbólico, para representar coisas que estão aqui na Terra. Só. Isto é astrologia. Astrologia é eu olhar para o céu e ver que há certas constâncias, certos padrões, certas figuras no movimento dos astros, e que isso há uma relação não causal aqui na Terra, mas analógica. Assim como quando eu uso para qualquer coisa, certo? Quando nós dizemos assim, Espírito Santo, né? Lembremos que não é que espírito significa vento, né? É um sopro, é o sopro santo. Quando nós dizemos isso, nós não estamos aí a acreditar que Deus seja um sopro, mas ele é como um sopro. E nós só podemos entender assim, porque nós sabemos o que é um sopro, e isso é bastante simples de explicar e de entender. Agora, entender o que é o Espírito Santo, nós precisamos de imagens, nós precisamos de, analogicamente, não é? A nossa linguagem, criar certas coisas. Isso fazem não somente os homens, mas o próprio Deus, porque Cristo enche os seus ensinamentos dessas imagens e dessas analogias. Um princípio fundamental da astronomia são as analogias. Então, nós olharmos para o céu, estudarmos os movimentos, observarmos por muito tempo, o planeta que simboliza a astrologia mesmo, não é? Dentro das artes liberais, é o planeta Saturno. E Saturno demora lá 28 anos e meio, 29 anos, não sei exatamente, para completar toda a sua revolução, que chama, né? Para dar uma volta ao Sol. Então, um ano em Saturno, ou seja, uma volta de Saturno ao redor do Sol, demora, hoje nós dizemos ao redor do Sol, né? Mas enfim, para Saturno voltar ao mesmo ponto onde ele está hoje, quando nós olharmos para o céu, ele demora 29 anos para fazer isso, certo? E por que ele simboliza a astrologia? Bom, um dos motivos é porque a astrologia é uma arte para homens velhos. Não significa que só pessoas velhas e mais velhas, que tenham vivido já pelo menos 29 anos, ou que tenham capacidade de agora ficar observando o céu por 29 anos, possam estudar. Não, Saturno simboliza a astrologia justamente porque ele precisa de tempo, precisa de tradição,
certo? E tem essa característica de sabedoria, de alguém que observou mesmo a realidade e tem um passado, não é? Tem algo aqui contar, tem o que contar. E para isso nós realmente precisamos observar, não é? Não adianta nós nos dedicarmos, digamos assim, não, eu vou fazer aqui um intensivo e por 4 semanas eu vou estudar somente astrologias e vou observar o céu. E não vai ver quase nada de diferente, não é? Porque o céu vai estar praticamente do mesmo jeito. A gente precisa de alguns meses, aí no mínimo para entender minimamente a mecânica celeste, no mínimo 1 ano para sabermos pelo menos aonde o Sol está, porque quando nós olhamos durante 1 ano para o céu, nós vamos ver que o Sol cada dia nasce num ponto diferente. Isso, claro, é um pouco mais complicado para quem mora muito perto da linha do Equador, quanto mais afastado, melhor. Também nos polos, né? Mas não é o caso de nenhum de nós. Mas digamos assim, nas regiões subtropicais ou supratropical, isso é melhor, né? A partir do paralelo 25, digamos assim, já se pode observar o céu com um pouco mais de precisão, mas isso pode ser feito em qualquer lugar, o céu é o mesmo, né? E aí, quando nós passamos a observar o céu, nós vemos que as coisas ali vão acontecendo, não é? Que o Sol todos os dias ele nasce um pouquinho mais para o lado e depois ele volta, né? E quando nós olhamos esse mesmo céu à noite, nós vemos que o Sol nasceu onde agora se encontra certa constelação. E essas constelações onde o Sol normalmente se encontra, onde ele nasce, não é? E para isso eu tenho que observar o Sol de dia, ou quando ele aparece, obviamente, e também o céu de noite. Nós vemos que o Sol sempre está em uma das constelações que nós chamamos de zodíaco, certo? Então o Sol ele tem 12 posições fundamentais. O Sol ele pode estar em 12 posições fundamentais. E o Sol é a estrela que tudo ilumina, não é? E ele tem um simbolismo muito forte. Quando nós podemos inclusive dizer para uma pessoa que ela é cheia de luz, que ela é um sol, ou coisa assim, ok? Nós dizemos isso para as pessoas e nós chamamos Deus de sol de justiça, não é? O sol é um símbolo do próprio Cristo, da própria Eucaristia, essa luz irradiante que nós não podemos enxergar, mas pela qual nós enxergamos tudo. Chesterton usava muito essa imagem, né? Um sol, ele está ali, eu não consigo olhar para ele, certo? Mas é só através dele que eu tenho condições de enxergar as outras coisas, isso tanto de dia quanto de noite. Então, e assim, não é? Porque é uma imagem, talvez porque nós chamamos Deus de o Sol muitas vezes, né? Nós não estamos falando de Deus Sol, não, mas nós usamos na arte sacra o Sol como símbolo de Cristo. Às vezes a própria Eucaristia, a própria hóstia, ela é feita com raios ali de sol imitando um sol, certo? Por que tudo isso, né? Porque é a forma que nós temos de comparar Deus, que é algo ininteligível e inabarcável pela inteligência humana, com algo que pode ser visto por qualquer um. Qualquer pessoa pode olhar para o céu agora e ver que o céu, que o Sol tem essas propriedades com as quais nós estamos falando. Ninguém vai pensar em algo escuro e ininteligível, difícil de se ver, não é? Amedrontador ou coisa parecida, certo? Bom, se nós entendermos assim o simbolismo e as analogias que nós podemos fazer com o Sol e com Deus, ou com o Sol e com a personalidade de uma pessoa, nós vamos transpor isso para todos os demais planetas que aparecem no céu, né? Não vamos falar aí de Urano, que nós não vemos, certo? Ele existe, tudo bem, os astrônomos dizem que ele existe, não duvido, tá tudo certo. Agora, eu não vejo Urano no céu, certo? Eu vejo Vênus, eu vejo Marte, eu vejo Júpiter, eu vejo Saturno,
ok? Eu vejo o Sol, vejo a Lua e vejo Mercúrio. É isso que eu vejo. E eu vejo as constelações, ok? Bom, assim como o Sol tem o seu símbolo específico, durante milênios os homens foram concordando, certo, entre si, que os outros planetas também têm essas características específicas. Que o planeta Vênus, ele é de uma beleza, e é por isso que foi chamado de Vênus, uma beleza ímpar, certo? A minha filha um dia veio aqui fora sem eu nunca ter dito nada sobre isso, e por acaso aqui a janela da minha casa, a varanda é virada para o sul. Eu estou no hemisfério norte, não é? É virada para o sul e ela viu a estrela Vênus e disse, meu Deus, a estrela não, o planeta, né? Disse, meu Deus, que estrela mais linda, eu nunca vi uma estrela tão linda assim, certo? A minha filha tem 6 anos. Bom, não foi só ela que teve essa impressão, faz 3.000 anos e provavelmente muito mais que as pessoas têm essa mesma impressão. E é por isso que Vênus vai ser usada como um símbolo, vai ser usada analogicamente para explicar as coisas belas, certo? E a posição que Vênus está com relação às constelações que são fixas, não é? E Vênus se move, com relação ao Sol e com relação aos demais planetas, também vai ser usada como analogia para que nós entendamos certas coisas que por si só não são inteligíveis, como por exemplo, as próprias propriedades divinas, como as personalidades humanas, como a nossa própria psicologia, os movimentos da história, certo? Tudo isso vai ser usado de forma analógica, certo? Não causal. Ninguém está dizendo que Vênus emite um raiozinho que chega nas pessoas e aí, ou que qualquer outro planeta faça isso, certo? Não causal, mas analógica com relação a diversas realidades daqui da Terra, certo? E foi assim que o ser humano desenvolveu a sua própria inteligência, observando as coisas e comparando umas com as outras e vendo que há semelhanças e diferenças entre todos os elementos da própria criação. A Bíblia está cheia disso, não é? A literatura também, a literatura tanto antiga quanto até mais ou menos o século XIX está cheia desses elementos com relação à astronomia, com relação à música, com relação depois a outros elementos como como faziam os alquimistas, não é? Que comparavam a reação que os elementos químicos mesmos têm entre si com movimentos da alma humana, com movimentos da história, com movimentos da política e tudo isso, certo? Sempre foi essa a forma com que o homem conseguiu entender as coisas, através da comparação de umas com as outras e nunca isolando certos aspectos específicos das realidades em si mesmo. Muito bem, não é? Falamos então um pouco de música, falamos um pouco de astronomia. Na música nós falávamos ali sobre o cantar, não é? E como nós devemos melhorar a nossa própria musicalidade enquanto brasileiros. E sobre astronomia demos uma ideia geral do que consiste essa arte enquanto arte liberal, né? Eu fico disponível aí para perguntas, quem quiser mandar perguntas no direto ali, por favor, o faça, não tem problema nenhum, talvez eu demore um pouco para responder, perguntas, críticas, e, enfim, dizer o que quiser. Estou disponível aí, é para isso que nós temos redes sociais, afinal. Muito obrigado a todos, uma boa noite, vou terminar por aqui, que aqui já são quase 11h30, e amanhã é um novo dia com crianças acordando às 6 da manhã. Muito obrigado, até a próxima!